Bom dia. Olá. Sejam todos e todas muito bem-vindos para essa live do Evangelho. Bom dia. Hoje nós vamos refletir ainda sobre tópicos do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Então hoje a gente vai ler e refletir um pouco sobre fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação, certo? Então, capítulo 15, tópicos 8 e 9, tá? Capítulo 15, tópicos 8 e 9. Eu vou fazer uma leiturazinha, tá? De harmonização, que é só o tempo assim que os seguidores são avisados da live, e aí a gente vai se harmonizando, tá bom? Essa mensagem que eu vou ler de harmonização é desse livro aqui, Vida Feliz, psicografia do Divaldo, né? Ditado pela Joana de Ângeles, mentora dele. Só quero perguntar para quem tá aí, o Léo, bom dia, se tá tudo bem com o áudio, se a qualidade da imagem e do som tá boa, se tá tudo bem. Quem puder me dar esse feedback, tá bom? Então vamos aqui para a mensagem. Tá, obrigada. Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e um insucesso te ameaçar com desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Mensagem muito bonita da Joana de Ângeles para a gente ir se harmonizando para o Evangelho, certo? Haja o que houver, que nós possamos permanecer confiantes, né? E confiando na providência divina. É isso que a mensagem quer nos passar. Para que a gente internalize realmente que só nos acontece o que for melhor para nós, né? Mesmo que sejam coisas não muito boas ou coisas difíceis, a gente aprende com a espiritualidade, né? Que inclusive as coisas difíceis são aprendizados necessários. Nada chega a nós sem necessidade, né? Então que a gente possa, cada um à sua maneira, manter a esperança, né? Manter a confiança na providência divina, independente do que nos aconteça, tá? Então, vamos lá.
Como eu falei no início, hoje nós vamos refletir ainda sobre o capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, itens 8 e 9, tá? Do capítulo. Vamos então tentar asserenar a nossa mente, ficar numa posição confortável para fazer a nossa prece, tá bom? Lembrando que quando nós conseguimos unir os nossos pensamentos juntos, numa só intenção, a nossa oração ela tem mais força, tá? Então vamos lá. Bom dia, Bel. Então vamos tentar manter a concentração. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos também. Só uma coisa, eu sempre gosto de lembrar, para quem quiser pode colocar uma água aqui ao lado, pertinho de você durante o Evangelho, né, para receber esses fluidos benéficos desse momento de oração. Então a gente pode fazer umas 2 a 3 respirações pausadas. Deus de infinita bondade e amor, inteligência suprema, nós te agradecemos por todas as bênçãos, por toda a proteção, pelo dom da nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para refletir sobre as palavras de Jesus. Pedimos que esse momento fortaleça o nosso espírito, nos trazendo sabedoria, nos trazendo amor, nos trazendo todas aquelas virtudes necessárias para que a gente vivencie todas as situações da nossa vida da melhor forma possível, aproveitando todas as lições que as situações da vida nos trazem para evoluir, para melhorarmos enquanto pessoas, enquanto espíritos. Abençoa a todos aqueles que nesse momento sofrem, passam por dificuldades, que eles sejam amparados e fortalecidos. Assim seja. Então vamos lá. Fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Tópico 8 e 9. Bom dia, Mauro. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em alguns dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos neste mundo, desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, os separa até no campo do repouso.
A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, eles se lançam anátema, se perseguem, vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e da lei evangélica. Continuando no tópico 9. Fora da verdade não há salvação seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz fora do Espiritismo não há salvação, e como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação, máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo, tá? Então, nesse tópico existem duas ideias centrais para a gente refletir e levar para a nossa vida, né, cotidiana, para as nossas relações. Eles estão avaliando aqui essa afirmação, né, que é basilar do Espiritismo, né, da obra kardeciana. Fora da caridade não há salvação, né? Então, não é fora da igreja, ou seja, não é fora de nenhuma religião específica, né? Nenhuma religião específica pode se autodenominar como detentora da verdade absoluta, né? Que aí também se relaciona com fora da verdade não há salvação. Por quê? Nós sabemos que nesse grau evolutivo que nós nos encontramos no planeta Terra, de uma maneira geral, é claro que existem as diferenças individuais, né? Nós não temos acesso a conhecimentos maiores da vida e da verdade. Nós temos acesso a conhecimentos parciais, né, que já são muitas vezes extremamente complexos para a nossa compreensão. Então, nenhum de nós, e nenhuma igreja, nenhuma religião, nem mesmo o Espiritismo, como ele bem coloca aqui, pode se autodenominar como detentor da verdade absoluta sobre a vida, sobre Deus, né, sobre o sentido da existência, e muito menos se considerar como o caminho único para a salvação, né, para o encontro com Deus após o desencarne. Então, como é colocado aqui, quando se tem uma postura mais fundamentalista, né, em relação à sua crença, a gente age como se somente a nossa forma de crer, a nossa forma de vivenciar a nossa espiritualidade através de determinada religião fosse o caminho correto.
e que todas as pessoas deveriam seguir aquele mesmo caminho que nós, certo? O Espiritismo, ele nos traz isso que denota uma maturidade espiritual muito grande, né, da própria doutrina espírita, que nenhum de nós é detentor dessa verdade, né? Nenhuma religião é detentora do caminho único para se chegar a Deus, porque o verdadeiro caminho para se chegar a Deus, ou seja, para que nós alcancemos níveis evolutivos cada vez mais altos, né? E consigamos aprender as verdades espirituais e viver de acordo com as leis divinas, o único caminho que pode nos levar a isso é o caminho da caridade, é o caminho do amor, tá? E isso independe se eu sou espírita, se eu sou católica, se eu sou evangélica, se eu sou budista, se eu sou Hare Krishna. Faz diferença. São portas diferentes, né? Existe um livrinho Aos Pés do Mestre, do Jiddu Krishnamurti, né? Ele trabalha com filosofia espiritualista, é um livro pequenininho, onde ele vai discutir, e isso a partir de um pressuposto mais das filosofias orientais espiritualistas, justamente isso, que existem muitas portas para nos levar à evolução espiritual, logo a Deus, né? Ou ao céu, como algumas religiões vão chamar esses estados mais depurados da evolução espiritual. Então existem muitas portas. A porta que você escolher não importa, né? A religião que você escolher não importa, desde que ela lhe ajude a se tornar uma pessoa melhor, né? De acordo com as leis divinas, a lei de amor, a lei de caridade. A forma como você adora, né? Se você assiste a uma missa dentro da igreja católica, se você assiste um culto dentro da igreja evangélica, se você entoa mantras na sua expressão religiosa mais oriental, Hare Krishna, bom dia Isabel, não importa. Não importa, isso são apenas mecanismos exteriores que nós desenvolvemos, rituais, cada um com suas especificidades, para alavancar o nosso percurso espiritual, né? Inclusive esse percurso espiritual, ele pode ser feito sem o sujeito se ligar a nenhuma religião específica, tá? Vivendo uma espiritualidade mais ampla, em que ele não se liga a uma religião terrena, né? Porque essas religiões terrenas, como eu venho falando, católica, evangélica, Hare Krishna, budista, né? Todas essas formas diferentes são divisões que nós, espíritos encarnados, fazemos, certo? E elas são boas desde que nos ajudem a evoluir, a nos tornar pessoas melhores para nós mesmos e para as pessoas da nossa relação, né? Então, de nada adianta eu me dizer espírita, certo? E pensar, eu sou espírita, eu trabalhei anos dentro de centro espírita, dando um exemplo hipotético, né? Tive muitos bônus horas e tudo. E agora, quando eu chegar no plano espiritual, eu vou para um lugar maravilhoso, vou ser muito bem recebida. Não necessariamente. Porque eu posso estar fazendo tudo aquilo dentro do centro espírita sem nenhuma caridade no meu coração. Fazendo, movida às vezes, por um orgulho mesmo, de querer me mostrar melhor que os outros, né? Então a gente perde todo o sentido daquilo. Todo o sentido daquilo, que é aquilo que a gente também já escuta muitas vezes, que às vezes uma pessoa que não tem a religião, que não tem uma prática de religião, mas é uma pessoa que consegue se melhorar ao longo da vida, que consegue se tornar uma pessoa melhor para os outros, viver a lei de caridade realmente, né? Então não é nenhuma religião que vai nos garantir
que a gente esteja mais salvo, que a gente vá para um lugar melhor. Não, é o nosso coração, né? É o que está por trás das nossas atitudes, né? É o que está dentro do meu coração. Jesus, em outros momentos, né, deixa claro e também dá a entender que a igreja está dentro de nós. Né? A verdadeira igreja está dentro de nós. É a nossa alma, é o nosso coração. É o sentimento que eu coloco nas minhas atitudes. Não importa se no Espiritismo, na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, Buda, Hare Krishna, o que for, certo? Uma religião que realmente é boa é aquela que nos ajuda a nos melhorarmos a cada dia de verdade e a sermos uma pessoa melhor para os outros. Quantas vezes nós utilizamos a religião, e ao longo da história a gente vê isso, só como uma forma de tentar dominar o outro, né? De tentar obrigá-lo a ser como nós. E se ele não vivenciar a espiritualidade dele dentro daquela caixa que eu escolhi, a religião, eu lanço a anátema. Eu lanço a anátema, né? Essa pessoa não está no bom caminho e com certeza quando eu desencarnar eu vou estar numa situação melhor do que ela. Não, né? Não é assim. Então, quando a gente considera, que é isso que ele traz nessa mensagem 8, que a nossa religião é a melhor de todas, né? Ou então é a única, como tem algumas, né? Algumas igrejas que sustentam esse discurso sectarista, né? Que só está salvo quem pratica a fé da forma como eles entendem, tá? E aí isso é um perigo, como eu vinha falando, porque muitas vezes, não importa se eu sou espírita, se eu sou evangélica, se eu sou católico, o que for, eu me prendo mais às práticas exteriores, tá? Que é uma coisa que Jesus também chama a atenção em vários momentos do evangelho dele, inclusive aquela passagem de lavar as mãos, né? Que ele fala que a gente está muito preocupado em lavar as mãos e ele coloca, não é o que entra, também questionam ele que ele ia comer carne de porco, ou ia comer uma carne num dia que não era dentro do calendário, e ele questiona e fala, vocês estão muito, com as minhas palavras, tá? Vocês estão muito presos às práticas exteriores, porque não é o que entra pela boca do homem que macula o homem, mas o que sai da boca. Ou seja, vamos ampliar isso para isso aqui que a gente está lendo. Não é a forma como eu pratico a minha fé. Se é numa igreja católica, se é rezando um terço católico, tá? Se é fazendo um evangelho com vocês dentro da doutrina espírita, não importa nada disso. Isso são só formas exteriores de praticar a nossa fé. Nada disso vai ter valor se o meu coração, a minha alma e a minha real vontade de evoluir, de fazer o bem, de viver a lei de amor e a lei de caridade, não estiver dentro do meu coração. Vão virar só práticas exteriores sem nenhum sentido, né? Muitas vezes para eu dar muito mais satisfação à sociedade, certo? Então, fora da verdade não há salvação, ele coloca no tópico 9 que é o mesmo que dizer fora da igreja não há salvação, porque ela também é exclusivista, né? Porque considera-se como se somente uma seita, somente um discurso religioso, uma religião, detivesse a verdade sobre a vida espiritual, sobre Deus, sobre o sentido da nossa existência, tá? E como eu até já falei no início, pelo nosso próprio grau evolutivo, nós não temos acesso à verdade absoluta, né? Nós temos acesso a parcelas da verdade espiritual. O que nos foi permitido que nós acessássemos até o momento,
né? E o que nós conseguimos acessar pela nossa própria evolução espiritual. Então, a verdade realmente absoluta, a verdade mais completa, somente os espíritos muito elevados possuem. Quanto mais evoluído, é claro, mais acesso às verdades espirituais, né? A Deus e a todos esses grandes ensinamentos e sabedorias espirituais. E em outras passagens também, que a gente já leu, né, se questiona quando a gente chegar lá no céu, né, entre aspas, quando a gente chegar lá no plano espiritual, certo? Não vão perguntar pra gente se a gente era católico, se a gente era espírita, se a gente era budista, se a gente era médico ou psicólogo, se a gente tinha título de especialista, de doutor, de mestre. Não vão perguntar nada disso, tá? A obra espírita está aí com muitos e muitos relatos e Jesus no evangelho dele já deixa isso claro nas palavras dele, né? O que vai realmente contar quando nós chegarmos no plano espiritual é o que nós praticamos na nossa vida cotidiana, gente, tá? No nosso dia a dia, com as pessoas com as quais eu convivo, com a minha família, com as pessoas do meu trabalho, né? Eu consegui exercitar a caridade, a paciência, a benevolência, o perdão. Eu consegui praticar o não julgamento das pessoas, né? Eu consegui realmente me colocar no lugar das pessoas a maior parte do tempo, né? Eu consegui pedir perdão, vencer o meu orgulho e pedir perdão quando eu reconheço que prejudiquei alguém, que eu machuquei. Eu consegui perdoar quando eu fui machucada, né? Então, quando a gente chegar lá, o que vai nos trazer, o que vai nos garantir estarmos em um lugar de serenidade ou em lugares temporários de sofrimento é o que tem no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, né? Os sentimentos, as intenções e as ações que eu pratiquei durante toda a minha vida, tá? E aí, né, ele vai colocar aqui que em nenhum momento o espiritismo, ele diz que fora do espiritismo não há salvação, né? Porque dentro do nível de tudo aquilo que foi codificado na doutrina espírita, dos ensinamentos passados pelos espíritos, né? Eles nos falam justamente que não é a religião específica, não é a maneira como eu professo a minha fé. Não é a maneira como eu professo a minha fé que vai me garantir ter um bom lugar. Mas o quanto eu realmente consegui praticar as leis de Deus na minha vida. Né? Aqui a gente está falando especificamente da lei de amor e de caridade, que se amplia em muitos e muitos e muitos e muitos sentidos, tá? Então que a gente possa levar essas reflexões para a nossa vida, né, gente? Não só em relação a porta que as pessoas escolhem para tentar acessar a Deus, como eu falei para vocês, que é o sentido que o Jiddu Krishnamurti traz no livro Aos Pés do Mestre, né? Que é o mesmo sentido que o Espiritismo traz, como a gente leu aqui, de que não existe uma verdade única, né? Não existe um caminho único aqui no plano terreno, certo? Verdade absoluta existe e está com Deus e com os espíritos evoluídos. Mas aqui no plano terreno não. O que existem são caminhos diferentes que nós escolhemos para professar a nossa fé. E o que essa vivência da nossa fé, ela só terá frutos se ela nos ajudar a nos tornar pessoas melhores, para nós e para os outros, né? Vivenciando a lei de amor e de caridade. Então, que ao invés de lançar anátema ou de achar que uma pessoa
é menos do que a gente, ou sabe menos do que a gente, ou tá menos evoluído do que a gente, porque ela professa a fé dela num caminho diferente, né? Isso é um pensamento que a gente tem que rever, tá? A gente conhece milhões de casos de pessoas que são extremamente religiosas, mas que são muito mais apegadas às manifestações exteriores, certo? Do que propriamente a transformação interior. E o real objetivo é a nossa transformação interior, tá? Não importa qual é esse caminho que você vai escolher. E isso é uma forma também da gente refletir muitos preconceitos que ainda existem em relação a outras religiões, né? De matrizes africanas. Existe um preconceito muito grande, inclusive às vezes dentro até do próprio movimento espírita. O que nós precisamos muitas vezes é estudar e se permitir conhecer, né? Casas que também professam, por exemplo, uma linhagem mais dentro da Umbanda, por exemplo, e nós temos um preconceito muito grande, né? Como se aquilo necessariamente fosse uma coisa ruim. E não, né? Todos os instrumentos da espiritualidade, eles são dados por Deus para que a gente utilize para o bem. Quem desvirtua é o homem, certo? Então não vamos julgar de uma maneira ruim as religiões de matriz africanas e jogar anátema sem conhecer, tá? Porque quando a gente conhece e se permite, né, a gente percebe que também é uma porta, como várias outras, como eu vinha falando, desde que seja usado para a evolução da pessoa, né, e para o bem dos outros, tá? O julgamento, ele vem muitas vezes da ignorância. Preconceitos que colocam em nossa mente, né? Do mesmo jeito que às vezes outras religiões têm um preconceito imenso com o espiritismo, né? Ah, porque tem comunicação com o espírito, porque isso não pode ser coisa de Deus. O que é isso, senão apenas uma resistência, uma ignorância, porque nós não conhecemos, tá? Então não façamos isso também com as religiões de matrizes africanas, né? A gente tem que respeitar os caminhos, né? E saber que desde que estejam guiados pelo propósito de melhoria dos seus membros e do bem-estar dos outros também, né? É uma porta que leva a Deus, né? Então, como a gente vai poder diferenciar práticas religiosas que podem ser portas para nos aproximar de Deus e aquelas que não, né? Eu diria que toda prática religiosa, né, toda seita religiosa, toda religião que você escolhe e que ela te leva a se melhorar realmente, a se tornar mais humilde, a se tornar mais amoroso, a se tornar mais caridoso, a se tornar mais paciente, né? E se melhorando, também ser mais caridoso, paciente, amoroso com teu próximo e te leva a fazer o bem ao invés do mal, isso é uma porta que te leva a Deus. Não importa qual seja ela, tá? O que importa é o fruto. É o fruto, né? Exatamente. Então tá. Então, já chegamos aqui no tempo do nosso evangelho. Eu agradeço muito a todo mundo que esteve aqui participando, Mauro, Isabel, Bel e Léo e tantas outras pessoas. Obrigada a todo mundo. Estamos juntos nesse propósito, né? E uma boa semana para todo mundo e amanhã tem um próximo evangelho, tá? Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Quem tiver colocado a água, como eu falei no começo, depois da prece de encerramento, pode beber a água, né? Se hidratar e receber fluidos também positivos, tá? Obrigada, Isabel. Vamos
Quem quiser fechar os olhos, se sentir mais à vontade, pode fechar, né? A maneira como você... Saudades também. A maneira como você se sentir mais à vontade para se concentrar, tá bom? A sua maneira. Amado Mestre Jesus Cristo, ilumina os nossos caminhos, Senhor, nos ajudando a amadurecermos espiritualmente, a ampliarmos a nossa capacidade de compreensão da vida, das pessoas, para que dessa forma a gente julgue cada vez menos aquilo que é diferente de nós. Que nós aprendamos a reconhecer a riqueza que tem na diferença. Não importa se é uma diferença de religião, física, de orientação sexual, de escolhas de vida, qualquer tipo de diferença, ela enriquece a nossa experiência terrena e nos ensina a lidar com todas as diversidades da vida, sem julgar, sem lançar anátema, mas respeitando e tendo humildade para saber que não somos melhores que ninguém. Nem a nossa forma de acreditar, nem a nossa forma de viver, nem as nossas escolhas não são melhores que a de ninguém. Apenas escolhas diferentes. Iluminai-nos agora, hoje e sempre. Assim seja. Então, muito obrigada, gente. E boa semana, tá?